O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Não existe árvore boa que dê frutos ruins, nem árvore ruim que dê frutos bons. Toda árvore é reconhecida pelos seus frutos. Não se colhem figos de espinheiros, nem uvas de plantas espinhosas. O homem bom tira coisas boas do bom tesouro do seu coração, mas o homem mau tira coisas más do seu mau tesouro, pois a sua boca fala do que o coração está cheio. Por que me chamais Senhor, Senhor, mas não fazeis o que eu digo? Vou mostrar-vos com quem se parece. Todo aquele que vem a mim ouve as minhas palavras e as põe em prática. É semelhante a um homem que construiu uma casa, cavou fundo e colocou o alicerce sobre a rocha. Veio a enchente, a torrente deu contra a casa, mas não conseguiu derrubá-la, porque estava bem construída. Aquele, porém, que ouve e não põe em prática, é semelhante a um homem que construiu uma casa no chão sem alicerce. A torrente deu contra a casa, e ela imediatamente desabou, e foi grande a ruína dessa casa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, Jesus fala nesse Evangelho como a nossa vida de fé, se é realmente fé, se a fé é autêntica, ela se mostra nas obras, porque quem realmente crê se deixa transformar por essa palavra que vem habitar em nós e por esse Espírito ao qual nós abrimos o nosso coração. E por isso deixamos que se instaure dentro de nós uma dinâmica que é de Deus, uma força que é dele, que vem dele e que nos leva a realizar obras segundo Deus. Muitas vezes a gente pensa na nossa fé apenas como teoria ou apenas como prática. Alguns dizem, bom, se eu vou à missa ou não, ou se eu rezo ou não, ou se eu faço alguma obra ou não, isso não importa. O que importa é a cultura cristã, é a civilização cristã, católica, a defesa da fé católica, etc, etc. Então, é uma fé teórica, uma fé intelectual, mas que não entra e não faz parte da vida. Então, aqui é impossível não lembrar as palavras do Papa Francisco, sobre a santidade. Ele diz que na busca da santidade tem dois perigos. O gnosticismo, de gnose, conhecimento. E quem vê a fé como uma teoria, ou quase como uma ideologia. E o pelagianismo de um padre que se chamava Pelágio, e que dizia que o ser humano praticamente não precisa da graça de Deus, ele pode realizar o bem e se salvar com as suas próprias forças. A gente tem esses dois extremos e nenhum deles descrevem a nossa vida de fé. Aqueles que dizem, não importa o que a pessoa acredita, o importante é que é uma pessoa de bem que faz o bem. Quantas vezes a gente escuta isso? Não importa se você acredita em Deus ou não importa qual é a tua religião, o importante é ser uma pessoa boa, uma pessoa honesta, ética, uma pessoa bem que faz boas coisas.
E se a gente olhar na história, né, da igreja, na história do mundo, a gente vê que essas duas maneiras, uma toda querendo resumir a experiência cristã numa teoria e a outra querendo resumir tudo numa prática, nenhuma delas deu fruto. E aqui entra esse critério de discernimento que Jesus nos diz aqui: pelos frutos conhecereis a árvore. Onde é que a gente encontra frutos verdadeiros na história da igreja? A gente encontra frutos verdadeiros na vida dos santos. O santo é aquele que acolheu na fé o dom da graça, o dom da vida nova em Cristo. E esse dom, morando, habitando nele, vai divinizando, vai tornando a obra dele cada vez mais ao modo de Deus e com a força de Deus. Então, o santo é aquele que vai se deixando transformar pela graça. E esse é aquele que faz obras e dá frutos bons, porque os frutos saem do coração dele, que foi transformado, transfigurado pela graça, renascido pela graça, renascido segundo um princípio divino, que essa é a vida divina em nós, a vida da graça em nós, a habitação de Deus em nós. Então, é aquele que dá fruto. Por isso, como é importante, irmãos e irmãs, a gente olhar e conhecer a vida dos santos e fazer amizade com os santos. Como é importante na nossa vida espiritual essa amizade que a gente faz com os santos. É interessante que às vezes a gente escolhe um santo, mas às vezes é o santo que escolhe a gente, né? Porque quer nos acompanhar, quer nos ajudar nesse caminho que ele mesmo fez. E os santos são a grande prova de que o Evangelho não é teoria, que a vida nova em Cristo não é só uma ideia bonita, mas realmente é vida, é a vida de Cristo em nós, é a vida do ressuscitado em nós. E vivendo e convivendo com os santos, nos deixando inspirar por eles, não numa imitação de cópia, né? Uma imitação servil que despersonaliza a pessoa, mas como uma inspiração daqueles que viveram a nova vida, que viveram a vida do batizado, do renascido, do ressuscitado. Então, convivendo com eles, a gente vai povoando a nossa mente, a nossa imaginação, a nossa memória dessa convivência tão bonita com os santos. E a partir dela a gente vai descobrindo que essa mesma vida que habitou os santos também habita em nós desde o nosso batismo. E está ali esperando no nosso coração para que a gente se abra a ela pela fé, para que ela comece a dar frutos e sair bons frutos desse bom tesouro, de um bom coração renascido pela graça de Deus. Peçamos esse dom, peçamos também a graça de termos como grandes amigos os santos de Deus, os santos da igreja. Peçamos essa graça nessa Eucaristia que vamos receber.